Bem-vindos a mais um vídeo do canal Café e Prosa. Vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos ver um texto que eu escrevi chamado O Preço do Silêncio. Essa música que você está escutando no fundo aí se chama Dos Gardenias e foi feita por inteligência artificial. Pra você ver como é que estão indo as coisas muito rápido, né? Essa linda canção de fundo aí, Dos Gardenias. Espero que não tenha nenhum problema com direitos autorais, né? Certamente a máquina não requererá os seus direitos. Vamos lá, O Preço do Silêncio. Eu compartilhei dia 24 de junho de 2025. Meu maior desafio intelectual tem sido encontrar motivação para escrever e para gravar vídeos sem ter qualquer alguém que eu tenha esperanças que leia ou assista ao conteúdo que produzo. Novamente, recuperei uma certa sensibilidade ou iluminação para pensar teologicamente os mistérios da igreja, como na época antes de Dan nascer, quando comecei os canais do YouTube A Oficina da Paz e depois o Café e Prosa. Cada qual com uma proposta diferente. A Oficina tinha o viés de ser mais cinematográfica, mais musical, mais jovem, com uma linguagem mais direcionada a um público mais leigo e na qual eu pudesse desenvolver e experimentar minhas habilidades de edição de vídeo e criatividade em geral. Seria uma oficina para ambos os polos. Para mim, que sou o produtor do conteúdo e estaria exercitando habilidades, e para os espectadores do canal, que aprenderiam o ofício de esculpir a alma com Jesus, o carpinteiro. Já o Café e Prosa, esse canal aqui, tinha como objetivo um público mais velho, com uma linguagem mais filosófica e com um aprofundamento teológico, no qual pretendia eu registrar minha caminhada em direção à luz inacessível de Deus. Inclusive, existe uma série aqui no canal não está finalizada ainda, que seria de 5 partes, mas eu já gravei 3 partes, né? Que seriam a primeira parte seria Quem é Deus, a segunda seria Quem sou eu, e a terceira Fé e Razão. E ainda vai ter, se Deus permitir, a 4ª parte, que é a Saudade do Infinito, falando de como que é a nossa alma antes da graça, antes do batismo ou antes da conversão, e como que o homem age sem a graça de Deus e quais são os impactos disso. E o 5º capítulo seria eu argumentando a respeito de como que todo católico é um filósofo, né? Ou é chamado por Deus a pensar a própria fé, para que ela seja não apenas uma coisa emocional, sensível, mas intelectual, profundamente bem compreendida, né? E é isso que se presta esse canal aqui. Vamos continuar. Pois bem, apesar de esses 2 canais terem recebido de mim maior empenho, o que deslanchou mais e teve mais visualizações, como era de se esperar, foi o Reacts do Dan, em que eu fazia análises de músicas ou de vídeos de músicas e suas letras, das capas dos discos, e apresentava minimamente os artistas. O que me pegou em relação a este canal foi o fato de eu ficar temeroso pela quantidade de pessoas que estava começando a assistir aos vídeos do canal, principalmente o da música Chega de Saudade, com Dizzy Gillespie, e o do tributo a Gary Moore, Parisian Walkways. Comecei a sentir o pesar da responsabilidade de comentar músicas e músicos para muitas pessoas. O medo de errar ou de mentir para um público assim tão grande. Ainda que esses 2 vídeos tivessem alcançado cerca de 500 pessoas, isso já foi o bastante para eu me questionar quando jamais eu falaria a uma plateia de 500 e tantas pessoas sobre qualquer assunto. E mais, a coisa poderia sair do controle a qualquer instante, caso o conteúdo se tornasse viral por qualquer motivo ou indicação de outro canal maior. Isso me pegou e eu refuguei.
Cheguei até a suspender a visibilidade dos vídeos, mas depois de tomar conselho com minha mãe presencialmente e pelo zap com meu amigo Saulo, aposentado da Polícia Federal, que conheci no Bico da Coruja em Macaé, decidi liberar a visualização dos vídeos novamente. Mas depois que eu retomei a publicidade dos vídeos, não houve novas visualizações dos vídeos que eu tinha suspendido a visualização, né? Eles estavam subindo com a visualização diariamente, aí eu suspendi, coloquei como vídeo oculto e depois quando eu voltei o YouTube não mostrou mais para ninguém. Não sei se digo que pena ou graças a Deus. Ainda estou discernindo se devo seguir produzindo esse tipo de conteúdo. É porque eu vou explicar mais na frente desse texto que esse canal, na verdade, é só para dar um pouco de fuga a essa na minha necessidade de expressão. De me expressar. E como música e arte é uma coisa que eu gosto, ainda que ocupe um lugar secundário dentro dos meus interesses, né? Os meus interesses principais hoje em dia é acerca do bem-estar da minha família, da fé e da salvação das almas da minha esposa, do meu filho, a minha própria em primeiro lugar, porque ninguém que não saiba nadar pode salvar alguém de um afogamento, né? Então a gente, para ajudar qualquer pessoa a se salvar, tem que se salvar primeiro, né? Temos que estar no porto seguro de Cristo em primeiro lugar e antes de mais nada. Mas eu não sei porque que eu fiz essa digressão aqui, talvez eu recupere o raciocínio mais na frente. Vamos continuar com o texto. No caso desse canal, ele é mais um paliativo, desse que eu estou falando, Reacts do Dan. Vou deixar o link para vocês acessarem caso tenham curiosidade de ver o Reacts do Dan. No caso desse canal Reacts, ele é mais um paliativo para dar aso à minha necessidade de criatividade e de expressão, conquanto não seja propriamente o tipo de assunto que me vem estimulando a pensar e escrever ultimamente. A arte, depois da minha conversão, passou a ocupar um lugar apenas secundário na hierarquia dos interesses de minha alma. O que eu gostaria seria poder escrever o que vem permeando o meu pensamento e minha espiritualidade. E se caso isso pudesse ser transformado em conteúdo para os canais Oficina da Paz ou do Café e Prosa, bem, então eu estou justamente lendo que eu gostaria de escrever e produzir conteúdo para o canal Café e Prosa. E cá estou eu lendo o texto e produzindo conteúdo para o canal. É um pouco irônico, né? Mas foi isso que me ocorreu fazer. Achei que era o melhor se fazer agora. E eu estou gostando, espero que vocês estejam gostando também. Acho que alguma parte do meu coração tem a esperança de que leiam isto depois da minha morte. Quem sabe alguém da igreja. Mas isso é muito mesquinho e miúdo, eu tenho certeza. E eu estou sendo muito sincero aqui. Porque às vezes a gente quer falar e quer escrever e quer se expressar e quer mostrar o que a gente está sentindo. E isso é uma necessidade de respeito que a gente deseja ter. A gente não quer se abaixar para que Cristo cresça, né? Isso é um problemaço, né, decorrente do pecado na nossa alma, né? Essa soberba, essa vontade de protagonismo. E eu estou sendo franco em relação a isso. Muitas vezes quando eu escrevo, eu sei que ninguém vai ler, né? Eu não tenho ninguém para mostrar, eu não tenho redes sociais. Esse canal aqui tem pouco alcance e eu talvez não tenha muitas esperanças de que ele vá crescer e tal. Mas eu fico ainda com essa coisa boba de ter a expectativa de que algum dia alguém leia isso depois da minha morte, como se isso fosse importante de alguma forma para eu que vou estar morto e esse mundo já não vai interessar, ou para quem ficou aqui a ler qualquer coisa. É um pensamento muito mesquinho, mas ainda assim tem uma certa nobreza de espírito por trás disso, e eu acho que eu termino de explicar isso aí nas próximas orações. Vamos ver aqui, ó. Porque não há nada que eu possa extrair de mim que já algum santo ou doutor não tenha escrito com maior agudeza, inteligência, profundidade e concatenação.
não tenho pretensão realmente alguma de descobrir algo novo que possa ajudar a igreja a entender melhor algum mistério seu que a aproxime em intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Com relação à minha expectativa dos meus textos em direção aos homens, minha pretensão talvez seja só fazer um adornamento da linguagem ou dos atalhos os quais usei e uso para enxergar alguma altitude do Monte Sião. Eu vou selecionar aqui para saber onde eu parei, só para fazer um comentário. O que eu estou querendo dizer com adornamento, que é o que os críticos do Vaticano II, do Concílio Vaticano II dizem, que o que foi desejado ali, que a igreja diz que fez, foi apenas uma atualização da fé da igreja, com uma reforma litúrgica e tal, e os que prezam pela tradição da igreja e criticam o concílio e a reforma litúrgica, eles criticam essa palavra adornamento como se fosse uma atualização, giorno é dia, né, em italiano, adornamento como se fosse trazer a igreja para os dias atuais. E existe muita crítica em relação a isso, porque parece que foi exacerbado, que foi feito de uma maneira assim, que está protestantizando a igreja. E por ironia, porque eu tenho também as minhas críticas em relação aos excessos litúrgicos e entre outras coisas que estão acontecendo, mas eu não queria entrar muito nessa discussão agora, e talvez não tenha interesse de fazer isso publicamente. Eu quis ser um pouco, quis brincar com essa palavra aqui, porque o meu desejo é escrever sobre as coisas que todas as pessoas que têm uma vida interior dentro da igreja pensam e querem produzir qualquer tipo de texto ou de homilia ou de conteúdo para os outros homens, mas não com o espírito de que vão fazer alguma coisa que seja inédita ou revolucionária, no bom sentido da palavra. Mas o que eu estou querendo aqui, de repente, é falar as coisas que a igreja sempre falou, mas com um adornamento, com uma atualização, com uma linguagem, ainda que trate de coisas profundas, importantes e eternas, com uma linguagem mais do nosso dia a dia, e que pode acontecer que os membros do clero, pela sua própria autoridade e pelo respeito que a própria figura deles impõe, talvez eles não tenham a liberdade tamanha de se expressar a ponto de conseguir alcançar certas consciências que estão relapsas ou embrutecidas pela distração e pelos interesses mundanos de hoje em dia, porque o entretenimento ele tá absurdo, é tudo muito em cima da gente, né? As redes sociais, os restaurantes, os shows, a televisão, os amigos, os bares, é muita coisa, né? E aí acaba que essa sensibilidade para a vida interior fica relegada em segundo plano, e às vezes é o apostolado leigo que tem a chance de fazer um pouco a diferença disso. E nisso eu não posso duvidar do poder de Deus, eu não posso duvidar que Deus é poderoso para agir e atuar como Ele bem entende, da forma que Ele quiser, e usando das pessoas mais baixas, né? Como pode vir a ser o meu caso, né? Claro. Então é imbuído dessa pequena esperança que eu venho aí produzindo esses pequenos conteúdos. Continuando com o texto aqui, deixa eu só tomar uma água. Como o bondoso padre José Rui me instruiu certa vez, pedir a Deus a graça de alcançar o que já enxergamos. Muitas coisas não alcancei ainda, mas com a graça de Deus hei de alcançar. Mas a visão do que já percebo é tão gloriosa que não queria deixar essa loucura linda em silêncio. Por que loucura? Eu falo loucura aqui porque São Paulo fala que a cruz de Cristo é loucura
para os que estão se perdendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus. Então é uma linda loucura, né, a pregação do Evangelho. Imagine que lamento seria se os idealizadores e construtores das catedrais jamais tivessem sonhado em esbanjar para fora de si mesmos as noções de grandeza e esplendor pelas que tinham sido arrebatados. Por isso não posso deixar de relembrar o visível feito do invisível. Hebreus 11:3. O que eu estou querendo dizer aqui é que aqueles que pensaram em primeiro lugar e depois os que construíram as catedrais, aquelas igrejas monumentais da cristandade da Idade Média e também as igrejas de hoje em dia, se eles hesitassem, se eles achassem que era um mero sonho ou um desperdício de qualquer forma, fazer aquela coisa grande que eles tinham por dentro, aquele sonho, aquela inspiração, se eles tivessem aberto mão disso, né, por qualquer tipo de medo ou dúvida, a gente não teria essas construções maravilhosas para nos deleitar, para nos instruir, né, e para deslumbrar a humanidade e mostrar como que o homem com o pensamento devidamente destinado a Deus, onde nele tudo comece e para ele tudo termine, consegue produzir no mundo físico, né? Então, o visível feito do invisível, quando as coisas belas que vêm da parte de Deus nascem do lado de dentro da nossa alma, lá no âmago dela, no espírito, e iluminados pelo próprio Espírito de Cristo, o Espírito Santo, dali irradia para a nossa alma como um todo, toma a nossa vontade e se reflete em atos concretos que se concretizam realmente no mundo visível. Então, é o visível feito do invisível, né? Como toda a criação. Como nós somos co-criadores por sermos imagem e semelhança de Deus, os filhos de Deus batizados, assim também as nossas obras nascem no invisível, né? Assim como as obras de Deus, que continua vindo do invisível para o visível, como o nosso Pai se fez visível através do Filho, que é Jesus Cristo. Quem vê o Filho vê o Pai, mas ninguém viu a Deus, né? Como diz a Sagrada Escritura. Mas nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está tudo relacionado. Não sei se eu consegui me fazer... não me expressei ou se eu consegui me fazer entender bem, mas a ideia era essa. Vamos continuar. Das intenções a partir das quais escrevo, a que dedico minha expectativa de que outros me leiam, essa parte é que é mesquinha, conforme acima. Mas a parte que escrevo para Deus, não ingenuamente ignorando que Deus conhece tudo o que eu poderia sonhar e pensar, mas escrevendo para que eu desembrulhe à minha frente o que sinto e penso, possa eu me conhecer melhor e conhecer melhor como desenvolvo meu pensamento, para que possa estar mais consciente e devidamente despido diante de Deus, como num Éden postiço. Talvez eu não tenha me expressado bem com essa Éden postiço, talvez não seja uma boa expressão, porque como a gente nasce de novo e aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito, não é um Éden postiço, é um Éden prévio, né? É reinar em vida, é já tomar posse do reino de Deus desde já. Não é que seja um Éden postiço, ele só não é pleno ainda, mas a gente já pode gozar do paraíso de Deus nesse esforço por essa vida interior honesta diante de Deus, sabendo que é impossível mentir para Ele, esconder-se dEle, saber que estamos nus diante dEle, mas não nos envergonharmos. Claro, nos envergonharmos do pecado,
que também é sinônimo de nudez. Quando a gente peca, a gente está nu diante de Deus e sente vergonha por isso. Mas a questão da vergonha não é da nudez em si, mas sim do pecado. Foi só depois da prova do fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore, que Adão e Eva perceberam que estavam nus diante de Deus. Antes eles já estavam, mas não percebiam, porque é o pecado que se interpõe entre a alma do homem e Deus que o obscurece e o enche de vergonha, né? E graças a Deus pelo nosso Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, ele veio ao mundo para tirar o pecado que está no mundo. Nós estamos no mundo e nós temos pecado, que ele tire o nosso pecado do mundo, para que a gente continue no mundo e sem pecado, como no Éden postiço não, mas já numa figura do Éden pleno que será o convívio, né, no banquete eterno de Deus. Vamos prosseguir. Sobre o canal Reacts do Dan ser um paliativo, é que sinto às vezes que digo é mais de uma vez por semana, a necessidade de usar uma válvula de escape. E desde que passei a ter ou perceber que tinha uma existência interior completamente destacada do mundo, releguei demais tudo o que fui até aquele ponto de conversão. E meu corpo e mente e imaginação estavam demasiadamente viciados nas consolações advindas da carne, dos prazeres, dos alívios momentâneos. E essa herança, digamos, maldita, ainda teima em me exigir que saia daqui de dentro de mim e vá buscar o vento fugidio nas sensações que logo passam, como o álcool, o cigarro, uma esmola de atenção, a música. E um dos subterfúgios que encontrei para não ficar pecando demais por querer buscar essas coisas foi ocupar meu tempo produzindo conteúdos fáceis para esse canal Reacts do Dan. Essa produção, em parte, supriria minha demanda profana por recompensas imediatas, em parte, absorveria meu anseio mais interior de dizer e ser compreendido nas investigações mais profundas da minha própria psique, que é a psique humana, e sua ligação com a filosofia perene, a cosmologia e a cosmogonia, minha e do universo, os dogmas, os sacramentos, a doutrina, a tradição e a teologia da igreja. Por isso, mais um prazer paliativo. Eu acho que ficou muito compacto esse parágrafo e não sei se eu vou conseguir destrinchar ele muito bem sem ser muito prolixo, e eu tô vendo que o vídeo já está com 22 minutos, mas já que já estamos aqui e se tem alguém assistindo até agora, peço que tenha paciência, acho que vai ser frutífero e vou começar a explicar. Sobre o canal ser um paliativo, é que às vezes digo mais de uma vez por semana, a necessidade de usar uma válvula de escape. Por quê? Antes da conversão eu vivia de maneira absolutamente profana, e só buscando prazeres e fugindo da dor, como qualquer pessoa que não tenha fé. Mas desde que passei a ter ou perceber que tinha uma existência interior completamente destacada do mundo, que eu quero dizer que quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente se converte, eu já era batizado, mas eu só tomei posse da minha conversão com 32, 33 anos de idade, que foi quando eu realmente tive uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ganhei realmente o presente da fé, tomei posse do meu batismo de fato. Então, durante esse tempo, eu fui ateu durante muito tempo, eu vivi de uma maneira dissoluta, né? Sem entrar em muitos detalhes. Então, essa herança maldita, essa carga ainda me custa, né? Porque o corpo ainda me cobra essas coisas, né? A carne ainda quer me tentar, quer me exigir a satisfazer e viver como antes, né? E não como uma nova criatura. E eu tenho que gerenciar isso
para atender minimamente também, para que talvez eu não desande de uma vez por todas, nem caia da graça, e também aprenda a resistir de uma forma responsável e ir me desapegando dessas coisas gradativamente, né? Então, eu tenho certeza que eu estou dando o meu melhor, sobre isso não pesa nenhuma culpa ou nenhum escrúpulo da minha parte, mas estou bem ciente de que eu estou no meio de um caminho com uma direção definida, saindo de um lugar e indo para outro, né? Saindo do homem daqui de baixo e indo para a conformação do homem lá do alto, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o ser humano perfeito. Então eu estou saindo da desumanidade e indo para a verdadeira humanidade. Mas isso não é um processo automático e nem instantâneo. É uma caminhada, como a Bíblia bem ilustra no Antigo Testamento, com a saída do povo do Egito e depois a peregrinação no deserto, a travessia do Mar Vermelho fazendo figura do batismo, entre tantas outras questões, né? O exército de Israel pondo abaixo os amalequitas ou amalecitas, essa batalha espiritual. Isso tudo é ilustrativo do que acontece, e eu estou bem ciente de que eu enfrento essa batalha, mas enfrento com coragem, sabendo que tenho Deus ao meu lado. Ao meu lado, dentro de mim, é a meu favor, e quer que eu vença essa batalha, e hei de vencer. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Aí vamos lá. E meu corpo, vou continuar daqui, e meu corpo, mente e imaginação estavam demasiadamente viciados nas consolações advindas da carne, dos prazeres, dos alívios momentâneos. E essa herança, digamos, maldita, ainda teima em me exigir que saia daqui de dentro de mim e vá buscar o vento fugidio nas sensações que logo passam, como álcool, cigarro, esmolas de atenção e música, arte, etc. e tal. O que eu digo aqui? Essa herança, digamos, maldita, que eu digo é a própria herança da carne. A gente se batiza, a gente se converte para Deus, a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende a doutrina da igreja, entende a proposta da igreja de um arrependimento pleno, de uma conversão completa, de viver em caridade, em fé, em harmonia, né, entre o que Deus deseja e o que nós desejamos, ou se não desejamos igual, que confiemos em Deus, que tenhamos a paciência, ou que nos alegremos com a vontade de Deus na nossa vida, ainda que isso possa ser sofrido na nossa carne, né? Essa herança maldita da carne teima em me exigir que saia daqui de dentro de mim, da graça, do Espírito, né? E vá buscar o vento fugidio. Estou fazendo aqui uma referência lá ao livro de Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Aí digo assim, que saia daqui de dentro de mim e vai buscar o vento fugidio nas sensações que logo passam, como o álcool, o cigarro, uma esmola de atenção, a música. Por que eu digo aqui também uma esmola de atenção? Que é, por exemplo, como se fosse esse canal ou os outros. Porque Deus nos dá atenção plena, Ele está presente, e Ele é onipresente e onisciente dentro das nossas almas, e a nossa consciência que vive interiormente diante dEle, que é esse sol da justiça que nos ilumina, Ele está lá 24 horas por dia. Seria meio engraçado de dizer, porque lá o sol não se põe. É meio-dia o dia inteiro. Estamos diante de Deus, despidos, onde não há sombra nem lugar para se esconder, e a nossa consciência está diante de Deus, o louvando, o servindo e tomando conselho dele a todo instante, desde nossa criação e por toda a eternidade. Então, essa esmola de atenção que a gente quer da parte dos homens aqui do lado de fora, ela chega a ser risível em relação a essa vida interior que a gente já recebe a partir do batismo, e que vai gozar eternamente, se Deus nos ajudar, e Ele quer nos ajudar, que tenhamos a beatitude eterna.
de contemplar Deus. Assim como somos conhecidos, o conheceremos, né? Já somos conhecidos plenamente. O sol ilumina e nada fica fora da sua iluminação e da sua ciência. Nós é que temos que nos descobrir e enxergar as nossas próprias sombras, as nossas trevas, as nossas imperfeições e colocar tudo isso diante do sol de Deus para que ele ilumine e amplie a nossa consciência, para que a gente, reconhecendo essas feridas, esses problemas, peça cura através do sacrifício de Cristo, e para que nós não vivamos mais, mas Cristo vive em nós. Continuando. E um dos subterfúgios que encontrei para não ficar pecando demais por querer buscar essas coisas foi ocupar meu tempo produzindo conteúdos fáceis para esse canal. Quer dizer, eu preferi pecar menos, né? Já que é para pecar por álcool, cigarro, esmola de atenção, ou música, ou dissoluções, ou uma vida exterior desocupada, ou atender demais aos anseios da carne, preferi, de repente, produzir conteúdo, ou que seja artístico para o Reacts do Dan, ou esse aqui, que envolve uma vida interior, menomale, né? É menomale. Essa produção, em parte, supriria minha demanda profana por recompensas imediatas, em parte, absorveria meu anseio mais interior de dizer e ser compreendido nas investigações mais profundas da minha própria psique, que é a psique humana. O que eu estou querendo dizer aqui? Que fazendo esse canal Reacts do Dan, ou até esse aqui, ele é um substituto de coisas ainda mais profundas que eu tenho para dizer, escrever e me expressar, e que às vezes são indizíveis, né? São Paulo fala que às vezes não sabemos como pedir ou o que dizer, mas o Espírito que está em nós, ele ora através de gemidos inexprimíveis. Eu compreendo muito bem o que ele quer dizer, porque quando você investiga a grandeza do local em que Deus veio ocupar na sua alma, veja, se Deus ele é infinito, eterno e todo-poderoso, e o seu Santo Espírito vem inabitar em nós, como que pode uma coisa infinita entrar dentro de uma coisa finita? Então, por analogia, a gente entende que a nossa alma ela é infinita. Por analogia básica, a gente compreende a grandeza e a beleza de uma alma humana. Não tal como ela é agora, mas como ela pode vir a se tornar, a deificar-se, como dizem os orientais, os católicos orientais, que é a santificação, o processo de deificação, que Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Isso é o evangelho verdadeiro, e é uma loucura, é uma coisa estupefaciente, nos deixa perplexos o tamanho da grandeza do anúncio do evangelho, né? Coisa que infelizmente os judeus não compreenderam. Essa proposta do homem se tornar o Cristo, ou seja, ir sendo feito à imagem e semelhança de Deus mesmo, o humano perfeito, santo, filho de Deus. É de uma responsabilidade, é da grandeza dessa proposta, é uma coisa indizível. E o homem que começa a investigar a sua alma, já tendo noção dessa responsabilidade, do tamanho de sua própria alma e da alma de todos os homens, batizados principalmente, né? Porque antes do... não vou entrar nesses pormenores agora, mas a alma batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela recupera essa capacidade, né, que era uma capacidade da alma de Adão antes da queda. Ela recupera ela religa com Deus, que dá a vida eterna e a infinitude. Então,
essas coisas indizíveis, essas investigações, essas pequenas sensibilidades, esses motivos de intimidade com Deus, eles são muitas vezes difíceis de ser exprimidos no dia a dia, seja com quem for, porque demanda de muito tempo, demanda de muita paciência, muita intimidade, e a nossa vida moderna não permite isso. Né? Vocês veem que eu estou comentando só esse parágrafo esse tempo todo e não sinto que estou me expressando devidamente para falar a respeito disso, e o tal do telefone sem fio é complicado. Quem está aí do outro lado, que eventualmente estiver prestando atenção, pode ser que não esteja entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer, pode ser que entenda além, e graças a Deus por isso, mas as possibilidades são de que eu seja subcompreendido, né? Até pela minha falta de capacidade de melhor expressar. Mas é esse espírito que se exprime por palavras incompreensíveis, que ora por gemidos inexprimíveis, é isso. É Jair experimentando daquela luz inacessível, inefável, né? Como mais uma vez São Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e lá viu e ouviu coisas que são inefáveis aos homens. Quem tiver um êxtase da presença de Deus, nem que seja por um segundo, sabe perfeitamente que é isso. As coisas vividas com a profundidade necessária e o conhecimento razoável do tamanho e da beleza do universo que é a alma humana, fica muito acanhado em tentar reproduzir tudo isso por palavras, né? Por isso que a Bíblia é tão simbólica e figurativa, porque na hora de falar dessas coisas a gente precisa apelar para os fenômenos que Deus mesmo criou e nos deu como metáforas das grandezas espirituais, né? Assim como a religião judaica é uma coisa e a religião católica é uma outra coisa. É de uma explosão de uma magnitude, de um esplendor tão maior, né, que chega a ser nos cala, né, nos silencia, nos deixa afônicos, né? E claro que dá para viver um catolicismo exterior, com devoções vazias, no qual você passa a quase que se judaizar, né? Da mesma forma que os protestantes tentam enfiar nosso Senhor Jesus Cristo dentro da Bíblia novamente, transformá-lo em palavras escritas, né? Fazendo o caminho inverso. E quem vive mal o catolicismo também acaba se judaizando ou se protestantizando, e isso tem um prejuízo muito grande para a alma, né? Porque ela acaba ficando aprisionada novamente, ela volta a viver dentro da escravidão, ela se torna o Ismael, né? Não é o Israel mesmo de Deus, é filho da escrava, filha de Agar, né? Essa espiritualidade mais literalista, legalista, exterior, né? Essas devoções sem a verdadeira investigação da conexão que tem com a coisa bem vivida dentro de sua própria alma e o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas eu posso continuar aqui por horas e não vou me fazer entender bem. Então eu vou continuar o texto aqui a duras penas. Vamos lá. Aí eu falo das coisas que eu pretendo investigar da minha psique e da minha alma com as coisas que estão postas ao conhecimento dos homens, né? Que é o seguinte, essa produção em parte supriria minha demanda profana por recompensas imediatas, em parte absorveria meu anseio mais interior de dizer e ser compreendido nas investigações mais profundas da minha própria psique, que é a psique humana, e sua ligação com a filosofia perene, a cosmologia e a cosmogonia minha e do universo.
os dogmas, os sacramentos, a doutrina, a tradição e a teologia da igreja. Tudo isso aqui merece ser pensado com muito carinho. Quando eu falo cosmogonia, processo de criação. E quando eu ganhei o presente da fé, eu digo num dos poemas meus que eu falo a respeito da minha conversão, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, que é Feliz Natal. Quando eu falo de cosmogonia, é a criação do cosmos, criação da ordem, né? Eu sinto que vivia antes em absoluto caos, como se fosse antes da criação, em que lá no Gênesis Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas e a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, era uma capacidade da minha alma que estava latente ali, mas não tinha sido tocado pelo Espírito de Deus ainda. Então era sem forma e vazia. É quando Deus diz, haja luz, aí começou a acontecer a mágica. Aí Deus separa a terra das águas e chama a parte seca de terra, a parte molhada de mares. Aí separa com o firmamento, as águas de cima, das águas de baixo. Começa a tomar forma tudo aquele caos vai se transformando no cosmos. Que é a vida da pessoa que é resgatada do completo caos, de viver para si, de viver para essa vida que acaba e ganhar a graça da esperança da vida eterna em Jesus Cristo, ressuscitada e eternamente Rei. Cria-se, explode uma estrela dentro do nosso peito. Né? Esse presente da fé, quando ela é verdadeira, quando é genuína, essa experiência, cria-se um novo mundo, um universo completo, um cosmos novo dentro de nós. Essa é a nova vida. E a partir dali a gente começa a ter a nossa relação com Deus. Deus cria para nós um paraíso, um Éden, e nos coloca ali dentro, tendo relação com Ele. Né? O Cristo é o novo Adão, não é sem motivo, é isso mesmo. Quando nós somos novamente criados à imagem e semelhança de Deus pelo batismo, pelo assentimento ao anúncio do Evangelho, essa vida interior começa a explodir dentro de nós. A gente começa a se relacionar com Deus de uma forma completamente nova, diferente e íntima e compreendida, bem compreendida. Muito mais bela, cheia de sentido, cheia de beleza, cheia de esperança, de confiança. É isso aí que eu estou querendo dizer aqui. E na cosmogonia, dessa nova criação, da nova criatura, da pessoa que passou a olhar para dentro de uma forma diferente. E por olhar para dentro de uma forma diferente, consegue olhar para fora de uma forma completamente diferente também. E aí ele consegue compreender melhor os dogmas e o porquê dos dogmas, a verdade por trás dos sacramentos e a sua eficácia, a doutrina da igreja, da onde vem, para que serve, o que ela está falando realmente. Porque às vezes a doutrina mal entendida, você não sabe do que ela está tratando. Nem a Bíblia. Você não consegue compreender bem a Bíblia se você não tiver essa vida interior. Se você não entender, se você não tiver a experiência de ter se chocado de frente com Jesus e, acabou você. Você já percebe que você mesmo, aquele que te deram um nome, por exemplo, deram o nome de Danilo. Mas eu já era eu antes de me darem esse nome. Só depois que eu saí do ventre da minha mãe e passei a ter um pouco de autoconsciência e ver que estavam se dirigindo a mim através daquele nome, que eu fui começando a conectar o nome Danilo com esse ser que existe. Mas eu em princípio, não era ele. E não preciso continuar sendo. Não é sem motivo que os batizados se propõem que mudem de nome, né? Pelo menos de acordo com a catequese tradicional. Santo Antônio mesmo era Fernando. Depois que ele entendeu a conversão dele, que ele viu que estava se transformando num novo homem, ele trocou o nome dele para Antônio. Santo Antônio de Pádua. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Você passa a entender tudo. A Bíblia, ela sempre sai de um lugar para ir para outro. Ela é sempre dual. Ela sempre trata da misericórdia e do juízo de Deus. Ela sempre trata de uma forma profana e uma forma sagrada de se viver. E a igreja, com essa riqueza da tradição, com a riqueza
doutrinária, com a riqueza artística, com a riqueza litúrgica, com a riqueza dos paramentos, das histórias, com a riqueza humana dos santos. Ela consegue trazer esse universo interior maravilhoso e eterno para as vistas, para que os homens que ainda não se aperceberam do tamanho da grandeza que é o Evangelho possam se esbarrar com isso, assim, de repente, e tomar um choque e passarem a querer mergulhar para dentro de si para encontrar Deus. E esse vídeo é uma tentativa disso. Vou prosseguir o vídeo aqui, o texto aqui. E logo após a finalização de mais um vídeo, volta a sede. E eu já sei que ela volta. Só que essa sede já teve várias faces e algumas faces já tiveram diferentes estágios. Durante o período em que se sucedeu logo após o nascimento do Dan, quando nos mudamos de Macaé, minha vida interior teve um tsunami e um colapso, o qual ainda agora procuro digerir se foi uma queda para cima ou para dentro. O tsunami de acontecimentos sucessivos me atordoou e o colapso se deu pelo afastamento de mim e das meditações. Essa vida interior que eu estou tentando dizer para vocês que eu tenho, que eu penso e que experimento e tento viver, eu fiquei muito ocupado depois da mudança. Mudei de setor no trabalho, me custou muito, que eu precisei ficar vivendo só exteriormente, preocupado com as coisas terrestres, terrenas, e fiquei afastado de mim, daquela vida que eu já estava acostumado a desenvolver, a relação, a intimidade com Deus, a Alexio Divina que eu fazia, as meditações, os textos que eu escrevia, os vídeos que eu estava gravando para o Café e Prosa e tudo mais. Isso tudo suspendeu de uma hora para outra e isso me custou demais, eu sofri absurdamente. Foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. E olha que eu já quase morri de tristeza em decorrência de uma depressão severa que eu tive, né? Então, o que eu estou falando para vocês é que realmente me custou um absurdo, né? Mas Deus me ensinou muito por causa disso. E vocês vão ver aqui que eu vou continuar escrevendo e falo disso. Ó. Parece que fiquei sem a iluminação com a qual já havia rapidamente me acostumado. Os afazeres no trabalho, a cobrança excessiva que sofri. Um abraço aí pro meu chefe que me obrigou a viver esse momento de deserto, de afastamento, de sofrimento. Eu gostaria de dizer que você foi usado por Deus para tudo isso e que eu espero que o Senhor encontre a paz, né? Uma pessoa sem paz tira a paz das que estão ao redor. E ninguém quer viver sem paz. Eu desejo que o Senhor encontre a paz, que o Senhor tenha a graça de conhecer verdadeiramente a Deus e a bondade e a justiça dentro do seu coração. Eu te agradeço pela oportunidade de ter vivido tudo o que o Senhor me obrigou a viver. Tenho tirado bons frutos dessas sementes de dor, de angústia que foram plantadas. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de viver esse período em que eu aprendi muito, tanto do lado de fora, a duras penas, como do lado de dentro. Rezo com todo o meu coração, com toda a minha caridade, para que o Senhor encontre a paz, se converta e seja mais um testemunho de vitória na nossa igreja. Parece que fiquei sem a iluminação com a qual já havia rapidamente me acostumado, os afazeres no trabalho, a cobrança excessiva que sofri, a minha própria cobrança, minhas preocupações de provedor do lar, de minha saúde, nossas limitações, minha e de Aline, de ordem neurológica, acerca da mudança da rotina da vida, na igreja, no lar, de tudo, foram esmagadoras o bastante para me excluir quase por completo daquele Éden fictício que havia composto. E esse afastamento de mim, ali onde pensei que havia me encontrado, foi a parte mais dolorosa do pós-tsunami colapso. Eu tomar uma água aqui e já estou acabando. Agora que começo a reconhecer o influxo daquelas mesmas luzes que me atingiram o entendimento antes da mudança para Campos, parece que o medo que eu tinha durante aquele primeiro influxo, o de me ensoberbecer por esse dom recebido, já foi sensivelmente aplacado.
É porque quando eu comecei a pensar teologicamente, a me interessar pelas coisas da igreja, a ler os documentos da igreja, a conseguir, até a graça de conseguir investigar melhor a minha alma, as minhas trevas, até para poder me confessar melhor e pedir curas mais assertivas ao Nosso Senhor na missa, e isso tudo começou a criar dentro de mim uma certa paura, um certo medo de soberba. Porque, poxa, eu me conheço, eu já tive muita soberba intelectual, né? Eu era metido a ser poeta antes, gostava de escrever palavras difíceis, falar expressões inesperadas, só para mostrar uma fuligem de rebuscados. E isso tudo é muito ridículo. E eu não queria me colocar nessa posição de ridículo novamente, mas eu sabia que esse era eu, né? Eu mudando, indo em direção a uma outra coisa, mas ainda era eu. E eu não queria cair nessa desgraça da soberba, que é o primeiro pecado do homem e o maior pecado do inimigo das nossas almas, né? O nosso sedutor e tentador, né? Então eu não queria cair nessa soberba. E talvez por ter rezado, Deus me fez passar por tudo isso, que doeu pra caramba, mas que hoje eu já me sinto um pouco mais confortável, porque já percebo que não provém de mim, então não tem por que ficar com soberba de nada. Eu tenho que dar glória a Deus, que é Ele que infunde a graça que Ele quer na alma que Ele quiser, né? Então toda glória seja dada a Ele de qualquer forma. Então agora eu já estou mais tranquilo em relação a isso, porque agora já não padeço da dúvida, mas descanso na certeza de que essa capacidade me foi outorgada, não me é inerente, imanente nem pretérita, e pode ser revogada a qualquer hora. É o temor de Deus. Discerno melhor agora que esse dom me tem sido concedido por simples empréstimo, e apenas o suficiente para que eu possa desempenhar a função para a qual fui vocacionado, vocare, a catequese de um batizando chamado Laino, a convite de Monsenhor José de Matos e a convocação do Santo Espírito. Outrora, essas luzes advieram para o auxílio ao Fábio do Bock, com quem a providência me fazia desentender reiteradamente na instrução da turma online de Crisma de adultos na Igreja Nossa Senhora da Glória em Macaé. De modo que eu seria realmente muito estúpido se suspeitasse que tudo o que venho amando e me debruçando acerca de Cristo, de Deus e de sua igreja seja algo meu por princípio, negativo. Nem mesmo a fé posso dizer que é minha, mas apenas uma nesga que me foi cedida como um presente da fé de Cristo. Como não desejo ser estúpido por soberbo, e a soberba é algo que sempre me definira, ainda que secretamente, venho confessar que minha inteligência é uma semente solitária no deserto da mente. Se não for a terra de Deus, a água de Deus, o sol de Deus, para alimentar o crescimento quem dá também é Deus, é apenas uma promessa de árvore. Então, eu estou comparando a minha inteligência a uma semente que pode vir a se tornar uma árvore, mas sem as graças de Deus, a terra de Deus, o sol de Deus, né? O crescimento que Deus dá, não tem árvore, é uma semente no deserto. E a inteligência do homem ser Deus pode ser até uma escada que vai bem alto, mas é uma escada que vai muito alto e não chega a lugar nenhum. E você pode chegar lá em cima e ainda tomar um tombo, cair. Quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Agora, a escada que realmente chega em algum lugar, a escada que nos leva até Deus, que nos leva até a vida, até a verdadeira verdade, é uma escada que desce do céu até a nossa inteligência. A nossa inteligência não chega. É a revelação de Deus, é a promessa de Deus, é a fé que ilumina a nossa inteligência. A nossa escada vai subindo em direção a Deus e chega e fica parada num lugar que está restrito às capacidades humanas. É Deus que dá o sobrenatural, é Ele que vem em direção aos homens e ilumina a nossa inteligência. E aí a escada fica completa, a inteligência humana e a fé sobrenatural. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. E esse desligamento é o rompimento
que Adão teve por causa da soberba. Quando o homem pensa que essa escada dele daqui de baixo é suficiente para chegar em qualquer lugar, ele se desliga de Deus, ele perde a humildade. Ele já não é mais a imagem e semelhança do Deus, que tudo pode, mas que é humilde, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, sendo aclamado como rei, entrou em Jerusalém montado num burrico, num jumento, né? E não num alazão. Mas nós ainda, pelas figuras do Apocalipse, vamos ver a verdadeira grandeza dele. Como? Entendendo e vivendo primeiro a humildade. Primeiro vendo as nossas chagas, né? Jesus todo ferido, todo chagado, pendurado na cruz. É a nossa alma. Aquela figura que nem parece um ser humano, de tão desfigurado que foi, como diz lá em Isaías, no profeta. Esse é o retrato da nossa alma. A gente tem que ir curando, a gente já nasce assim. É pela graça de Deus, pelos sacramentos, pelo batismo em primeiro lugar, pelo sacramento da confissão, é que a gente vai enxergando as nossas feridas e vai pedindo, através da Eucaristia, da ação de graças por tudo, a iluminação para enxergar os nossos problemas e pedir a cura, para irmos caminhando em direção à luz inacessível do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu digo aqui, queria continuar a escrever, mas minha mão agora me dói e estou temendo desenvolver uma tendinite, pois é a mão esquerda que vem doendo muito recentemente. Peço que rezem pela minha mão esquerda. Eu digito com ela, uso muito para várias coisas e ela vem doendo ultimamente. Mas a gente vai com dor, cada um carregando a sua própria cruz. Se você está passando um período difícil, dolorido, se você de alguma maneira está sentindo que a fé está titubeando um pouco, tente encarar as coisas com mais razão e menos emoção. A nossa emoção balança muito, ela está muito sujeita às intempéries, né? O que vocês vieram ver no deserto? Uma cana balançada pelo vento? Jesus pergunta, falando de João Batista. Não é isso que a gente tem que viver. A nossa fé é tal como o sistema imunológico. Às vezes a gente sente que está assim, com o sistema imunológico meio fraco e tal. Recorramos à nossa mãe que pede mais vinho quando o nosso já acabou. Peçamos a Nossa Senhora mais fé, mais devoção, um espírito de oração, para que a gente se lembre sempre que desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, nós estamos diante daquele sol da justiça que nos ilumina. Que a nossa consciência esteja sempre posicionada diante de Deus, com a devida reverência, devidamente prostrados, mas também contemplando a sagrada face de Cristo, que nos olha com misericórdia, com justiça, e que tenhamos o senso de responsabilidade de verdadeiros cristãos católicos, que estamos buscando nos transformar naquilo que Deus sonhava antes da nossa concepção. Que a gente aprenda a verdadeira cosmogonia, a deixar o Espírito Santo criar todas as coisas, criar um novo ser humano que precisa ser criado para se conformar à personalidade do nosso Senhor Jesus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.